Tudo na paz, pessoal. Bem, hoje a gente está aqui num parque, simplesmente tem algumas pessoas se divertindo, outras estão aproveitando para caminhar, né, cuidar um pouco da saúde. E por falar em saúde, uma curiosidade interessante, até mesmo meio dramática, é que as doenças cardiovasculares elas simplesmente são a maior causa de mortalidade no mundo. Ou seja, então se você quer viver um pouquinho mais, quer prolongar mais sua vida, então cuide do seu coração. Mas o vídeo de hoje a gente não vai discutir sobre medicina, cardiologia, alguma coisa desse tipo, não. Hoje a gente vai discutir até um pouco de cardiologia sim, mas dentro da palavra de Deus. E diante disso é que eu quero compartilhar com vocês um texto que tem lá em Provérbios, capítulo 4, do 20 ao 23, que diz o seguinte: Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos e esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Elas devem sempre estar em sua mente, guarde-as no seu coração, porque delas depende a verdadeira vida e a saúde para o corpo. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Esse era o conselho que Salomão estava deixando para os leitores do seu livro. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende todas as saídas, toda a sua vida depende disso. Então a pergunta que a gente faz hoje seguinte é hoje: como é que anda a saúde do seu coração? Será que ele está bem? Será que ele está meio cambaleando? Como é que se encontra? E o interessante é que a Bíblia fala por diversas vezes de coração. Mais de 400 vezes a Bíblia cita a palavra coração. E quando a Bíblia apresenta a palavra coração, ela simplesmente está falando da sede das emoções ou então a sede dos pensamentos, né? Então é disso que o Escritor quer que a gente cuide. Como é que anda o nosso coração? Até mesmo porque o coração, à luz da palavra de Deus, ele acaba sendo alvo de duas coisas extremamente importantes. Uma é a palavra de Deus, e isso a gente encontra lá em Mateus capítulo 13, quando Jesus começa a falar das sementes que se representavam a palavra de Deus e da terra, de quatro tipos de terra que existiam ali. E o outro alvo é simplesmente o pecado, que é quando Jesus cita lá em Marcos 7, a partir do versículo 20, dizendo que toda a origem de todos os pecados do homem, os maus pensamentos, adultérios, homicídio, inveja, orgulho, o que você pensar de ruim, provém do coração. E isso é o que acaba contaminando o homem. Vale lembrar também que o pecado ele sempre deixa cicatrizes. Por mais interessante que eles pareçam ser, por mais tentadores, por até uma possível alegria que eles venham trazer ao coração, mas o preço que eles cobram depois disso é extremamente alto. Portanto, vale perguntar, como é que anda a saúde do nosso coração? Se ele anda bem, então boa, continue cuidando dele e siga em frente. Mas talvez o seu coração esteja na UTI, ou então até mesmo você tenha dito que ele parou, né? Talvez por a traição de algum amigo, uma briga com um namorado, com a ex, problemas em casa, enfim, eu não sei. Talvez você tenha, pra mim não tem mais esperança, pra mim já acabou tudo isso aqui e não tem jeito, meu coração está só aos cacos. Bem, se sua situação é essa, e eu espero que não esteja, a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Jó, capítulo 14, versículo 7, diz o seguinte: Até uma árvore tem esperança se é cortada. Ela pode voltar a brotar e produzir ramos e folhas, mesmo quando suas raízes envelhecem e o seu tronco seca. Se até mesmo uma árvore que não sai do canto dela, né? Talvez para muitos não tenha nem muito significado. É uma criação como as demais. Se até para ela tem esperança, ainda que se cortada, ainda que se com as raízes secas, imagina para nós, que somos a coroa da criação de Deus. Enquanto todas as coisas foram criadas através do poder da palavra, quando chega no homem, a gente vê lá em Gênesis, Deus procura fazer com suas próprias mãos. Ou seja, aí a gente vê o esmero, o zelo que Deus tinha com as nossas vidas, a tal ponto de até enviar o seu próprio Filho para vir nos salvar. Então, se até para uma árvore tem esperança, quanto mais para nós? Deus é interessado nas nossas vidas. Deus é interessado nos nossos corações, na nossa alma, no nosso corpo, em tudo. Ainda que tudo esteja quebrado, ainda que você ache que não tem esperança, Deus vem trazer uma palavra de esperança para nós. E aí você pode se perguntar, Harrison, e aí, o que é que eu vou fazer então? Bem, se seu coração está bem, essas regras valem para você. Se ele não está bem, valem para você também da mesma forma. Duas coisas são fundamentais para a gente cuidar bem do nosso coração. Uma delas é a própria Palavra de Deus. Por quê?
porque simplesmente a palavra de Deus ela acaba sendo um escudo para as nossas vidas. Isso é o que a gente encontra lá no Salmo 119. E é importante a gente sempre manter os muros ao redor do nosso coração, como sentido de proteção, bem alinhados, bem altos. Porque não adianta de nada você tratar bem do seu coração, ele cicatrizar, tá lá bonitinho batendo, e a próxima pedrada que vier vai atingir ele e ele vai voltar a sangrar da mesma forma. Mas quando nós blindamos o nosso coração com a palavra de Deus, quando nós entendemos a vontade de Deus e os cuidados que nós temos que tomar para manter ele saudável, aí sim, nós podemos cuidar dele de uma maneira mais eficaz. Também porque a palavra de Deus, ela simplesmente lava os nossos corações. Como eu tinha comentado com vocês, Marcos 7, Jesus começa a dizer que todo tipo de pensamento impuro, tudo que é ruim, provém do coração. E aí o salmista, no Salmo 119, diz o seguinte, lá no versículo 9, como pode o jovem manter a sua vida limpa e pura, vigiando os seus passos de acordo com a sua palavra? Eu busco de todo o coração e não me permita, Deus, que me desvie dos seus mandamentos. As suas palavras estão presentes no meu coração para não pecar contra o Senhor. Está aqui o segredo para a gente manter as nossas vidas puras, para a gente sarar os corações feridos. A palavra de Deus. É ela quem vai nos orientar, é ela quem vai mudar nossos pensamentos, é ela quem vai cuidar de cada um de nós. Assim como também a palavra de Deus, ela simplesmente nos ensina a viver. Enquanto aí fora a gente escuta vivendo e aprendendo, a palavra de Deus diz justamente o contrário. É para você aprender e aí sim você viver da maneira correta. E a segunda parte que a gente pode pegar, ou então o segundo remédio dos nossos corações, são pessoas. O fato de pessoas terem lhe machucado não quer dizer que você agora vai ter que ir para o meio da selva, se esconder de tudo e de todos e achar que isso vai solucionar seus problemas. De maneira alguma. Da mesma forma que existem pessoas que chegam para destruir os nossos corações, Deus também tem pessoas preparadas para cuidar deles. Né? Busque pessoas tementes a Deus, busque pessoas que podem lhe aproximar, busque pessoas que tenham conhecimento da palavra. Elas sim é que podem lhe edificar. Ok? Portanto, era isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Que Deus abençoe vocês e continuem lendo a Bíblia. Amém? Deus abençoe. Tchau.